Tá, beleza? Eu vou começar aqui a minha apresentação sobre sistemas de recomendação. Meu nome é Domitila, essa é uma apresentação da disciplina de Big Data ministrada pelo Marcelo Bertini. Para que servem os sistemas de recomendação? Baseado num primeiro comprador ou um primeiro cliente do seu sistema, dado as informações desse primeiro cliente, tentar sugerir coisas que o segundo cliente tenha necessidade. Por exemplo, a cliente 1 comprou um CD da Ariana Grande e depois comprou um CD da Lady Gaga. A cliente 2, ela pesquisou Ariana Grande, mas ela não comprou. Então, supõe-se que ela tenha talvez interesse na Lady Gaga, já que ela não comprou a Ariana Grande, mas pesquisou, demonstrou interesse sobre aquilo. Então, para que servem as recomendações? Como funcionam, né? O sistema observa as buscas e compras de outras pessoas e aplica isso em outros clientes. Então, as empresas que hoje em dia elas aplicam são a Netflix, YouTube, Xbox, Amazon, Saraiva, Superbrand e muitas outras. Até porque, quando você entra na Netflix, por exemplo, quando você termina de assistir um filme, eles sugerem algo, você pode gostar também sugerem títulos semelhantes para manter você dentro daquele comércio, sabe? Para também fazer com que você continue consumindo do mesmo comércio. A mesma coisa na Amazon, na Xbox. Todos esses comércios, eles querem, além de recomendar coisas que você gosta, manter você dentro do comércio deles. E aí o que acontece? A atenção e o dinheiro das pessoas ele é finito. Não tem para todas as empresas. Então, você manter o seu cliente confortável e fidelizado na sua empresa é importante. Então, por que você faz isso? Você mantém com que ele se mantenha interessado pelos produtos, ou seja pelos filmes, ou pelas coisas que ele compra, mostrando produtos semelhantes que outras pessoas também compraram ou assistiram. Porque se a pessoa se sentir confortável no seu negócio, muito dificilmente ela vai procurar no concorrente ou coisa do tipo. E o que acontece? Na Netflix a gente tem milhares de títulos e isso significa que são milhares de escolhas que você pode sugerir para a pessoa. E cada título desse tem várias características que, por exemplo, atores, trilha sonora, diretor, gênero. E quanto maior o número de características, filtros mais afiados a gente precisa, porque existe boa parte dessas características que talvez não influencie na escolha do nosso consumidor final. O que acontece? Por exemplo, eu tenho ali um filme da Era do Gelo. Ela é uma animação, é uma animação de bichos, então não tem atores, só tem dubladores. E aí talvez, vamos supor que eu tivesse outra animação como Zootopia. Também é um filme de bichos, então a chance de, se você gostou da Era do Gelo, você gostar de Zootopia é grande, porque os dois são animações, os dois têm animais como na história. Então, seria uma sugestão, reparar nessas características e recomendar algo semelhante. O que acontece? No mundo online, você consegue ter muito mais adaptação ao seu cliente do que no mundo físico, porque não dá para você na loja física criar uma loja para cada cliente. Seria extremamente inviável, porque as coisas ocupam espaço na vida real, sabe? Então não dá para eu entrar simultaneamente numa loja e outra pessoa com um perfil totalmente diferente do meu entrar simultaneamente nessa loja e os dois ter uma loja personalizada para a pessoa. Só que isso é diferente no online, porque o online ele possibilita que cada pessoa tenha o seu usuário e que, com base nas coisas do seu usuário, a gente consiga recomendar coisas para a pessoa, né, para o usuário. Aí o que acontece? Existem dois jeitos de obter os dados
dos clientes para recomendar as coisas. Primeiro, perguntando explicitamente, ou seja, quando você termina, por exemplo, de ver um filme e a Netflix pede para você avaliar em estrelas, para você falar se gostou ou não, ela está tentando obter os seus dados para, baseado nas suas opiniões, ela poder recomendar filmes para outras pessoas e, baseado na sua opinião, o tanto que você é semelhante com outras pessoas, ela recomende filmes que as outras pessoas viram e você não viu. Ou pode ser implicitamente observando o comportamento dos usuários. Por exemplo, eu pesquiso bola de futebol. Então, o que acontece? Bola de futebol é um artigo esportivo. Então, você sabe que tem várias características que você pode já tirar disso. Bola de futebol vai precisar de uma chuteira, vai precisar de uma meia, de uma joelheira. Então, são várias coisas que você pode tirar dessa pesquisa de bola de futebol. Então, observar esses comportamentos. Se ele comprou a bola de futebol agora e ele comprou uma chuteira depois, por exemplo, na mesma semana ou na mesma compra, muito provavelmente são artigos afins. Porque o seu cliente teve interesse em uma coisa preliminar e depois ele teve em outra que era afim. Mas é claro que podem acontecer de não ter nada a ver. Por exemplo, eu comprar uma bola de futebol e uma raquete. Os dois são artigos esportivos. É um pouco semelhante, mas para outras pessoas, se meu site é, por exemplo, a Centauro, que é um site de artigo esportivo, não faz sentido para as outras pessoas. Se eu pesquisar uma bola de futebol, ele me sugerir uma raquete. Então, existem dois tipos de tratamentos dos dados: a semelhança entre os itens e a relação entre os itens comprados e os compradores. A semelhança entre os itens é basicamente o quão próximo eles estão. Então, se eu tenho um filme de romance com a Julia Roberts, são características desse filme. Então, procurar filmes semelhantes. Essa é a semelhança entre itens, ele está focado no item. Ou a relação entre itens comprados e compradores. Por exemplo, pessoas que compraram a bola de futebol, depois também compraram a chuteira. Então, essa é a relação entre esses itens compradores. Até um fato muito interessante, que no Walmart, lá dos Estados Unidos, eles fizeram uma mineração de dados para saber sobre como funcionava, para recomendar outros produtos, para ver o que poderia entrar em promoção ou não. E eles descobriram que as pessoas que compram cerveja na quarta-feira também compram fraldas, que são duas coisas que aparentemente não tem nenhuma relação, mas que a maioria das pessoas que compram cerveja são pais ou mães de bebês. E quarta-feira é dia de beisebol, se não me engano, ou de basquete. E aí as pessoas compravam esses dois itens. Então, isso pode interferir também, que às vezes dois itens que não tem muita semelhança, podem ser recomendados por conta do comportamento dos compradores. Aí o que acontece? Uma ideia de representar esse comportamento seria uma matriz. Aí aqui eu tô dando uma matriz de filmes e clientes, né? Então aqui a gente tem Harry Potter 1, Harry Potter 2, Star Wars 1, Star Wars 2, Crepúsculo. E 3 pessoas, o Daniel, a Ana e o Diogo. O Daniel, ele ranqueou muito bem o Harry Potter, o Star Wars e não gostou de Crepúsculo, mas ele não viu o Star Wars 2. A Ana já não gostou muito de Harry Potter nem de Star Wars, mas ela já adorou Crepúsculo. E o Diogo, ele gostou do Harry Potter e ele é fã do Star Wars. Então o que acontece? A ideia que a gente tem aqui, que é relacionar os clientes com os produtos. A gente vê que o Daniel, ele tem um perfil semelhante do Diogo, porque os dois assistiram Star Wars 1 e Harry Potter 2. E eles gostaram desses filmes. Então o que acontece? Talvez pro Daniel eu pudesse sugerir o Star Wars 2, que baseado na semelhança
dos usuários na minha base de dados, que no caso são 3, é só exemplo, o Diogo gostou. Então talvez o Daniel, é mais provável que ele goste de Star Wars 2 do que, por exemplo, um outro filme que não estaria representado aqui, que a Ana assistiu. E ela gostou, entendeu? Porque o perfil dele é bem diferente do da Ana. A mesma coisa pro Diogo. E o Diogo eu poderia sugerir pra ele assistir o Harry Potter 1. Geralmente a matriz é esparsa, porque as pessoas não vão assistir boa parte do conteúdo do seu site, ou não vão comprar as coisas do seu site. Muito difícil que alguém compre tudo do seu site. Geralmente as pessoas têm compras pingadas, né? Então é isso. A outra hipótese é o perfil dos itens. Ela é uma outra abordagem possível pela característica dos itens. Então, como eu já disse anteriormente, de filmes, eu posso obter as características relevantes. Talvez os atores, o diretor, o gênero, o ano. Então, se eu assisto muitos filmes recentes de ação, se eu gosto desse negócio e talvez os meus atores preferidos sejam Vin Diesel, então seria uma ideia sugerir o Velozes e Furiosos para ele, para esse perfil de pessoa, sabe? Mas isso é focado nos itens. A pessoa que assistiu outros filmes de ação recentes com Vin Diesel, eu posso sugerir Velozes e Furiosos, que talvez seja de um ano mais velho e que ela não tenha visto. Mas existem alguns problemas. Alguns itens não têm características tão explícitas quanto do filme. E às vezes eles têm muita característica que a gente não consegue selecionar à primeira vista quais são as mais importantes. Por exemplo, os documentos de texto. Porque existem muita produção de texto, então jornais a toda hora, artigos. Todo tempo tem alguém colocando uma notícia nova na internet. Então, como eu posso saber se uma notícia é relevante para outra pessoa? Aplicar algoritmos de semelhança, que foram entre os documentos, né, entre os artigos e os outros, para saber se eles tratam mais ou menos ali do mesmo assunto. Porque se eles tiverem uma semelhança alta, talvez eles tratem do mesmo assunto, porque eles vão ter termos parecidos. Então, a gente já viu anteriormente nesse curso, né, como trabalhar para comparar se dois arquivos são iguais. Mas aqui a gente podia relaxar um pouco o conceito, né, e só querer obter o nível de semelhança, né. Também é possível detectar se dois produtos são parecidos por conta das tags que são associados a eles. Que é, por exemplo, dos jogos, né? Os jogos, aqui trouxe 2 jogos. Os 2 são jogos, então tem a tag jogo. E tem também a tag FPS, que é First Person, não sei, mas é olhar como primeira pessoa. Os 2 são de tiro, os 2 são online, os 2 são multiplayer. Só que a plataforma deles é diferente. Então são muito semelhantes. Então uma pessoa que tem PC e Xbox, por exemplo, e hoje joga Counter-Strike, seria interessante para ela sugerir o Apex Legends. E o mesmo contrário, se a pessoa joga Apex Legends, talvez seria interessante, seria a linha de jogo que a pessoa gosta, né? Tá bom. As representações possíveis. O primeiro é um vetor binário de características. O vetor binário é 0 ou 1, né? Dizendo se ele possui ou não determinada característica. E aí cada posição no vetor seria uma característica. Então, se o filme é de ação, seria uma característica. Se o filme tem o Vin Diesel, é uma característica. Ele é focado no filme, mas não no comprador. Então, ele tenta ver filmes semelhantes. Por exemplo, eu vi Velozes e Furiosos 7 agora. Ele é semelhante ao Velozes e Furiosos 6, por exemplo, porque ele vai ter a característica de um elenco semelhante, o diretor provavelmente vai ser o mesmo, o gênero é o mesmo. Então, talvez seria interessante eu sugerir isso para o meu cliente, baseado no que ele viu o 7. Agora, tem também o vetor de porcentagens, que aí ele já é baseado na relação cliente-produto, né? Então,
se 30% dos filmes do cliente 1 são de terror, e se filmes de terror é um campo, então o campo vai ser 0,3. Então esse cliente, vamos supor que ele tem ali os campos dele, né? Filmes de terror, filmes de romance, etc. Então eu vou calcular pessoas que têm um perfil semelhante a ele, que, por exemplo, assistiram a 0,3 também por cento de filme de terror, ou 0,31, os mais próximos, né, que eu tiver no meu banco de dados, com distância euclidiana entre cada uma das posições, né, vou calcular a distância que vai ser a soma, né, a diferença ao quadrado, raiz quadrada, né, que é a distância euclidiana somatória de todas as posições do vetor. E aí eu posso ver nos mais próximos quais são os filmes que ele não viu e que os outros clientes próximos viram. Então seria uma possibilidade de sugestão também. E também seria o vetor de desvio padrão médio. O que é isso? A média de notas dadas por um cliente 1 é igual a 3. Se os filmes de terror é um campo e ele deu nota 3, 4 e 5 para 3 filmes de terror distintos, então o campo filmes de terror para o usuário será 1. Por quê? Porque é a diferença. Então 3 menos 3 menos 3, 0. 3 menos 4 dá menos 1. Caso aqui seria o contrário, né? Seria 4 menos 3. E 5 menos 3, 2. 2 mais 1 mais 0, 3. São 3 filmes de terror, 3 dividido por 3, 1. Beleza? Agora eu vou falar de algoritmos de classificação. É o seguinte, eu tenho classes que eu já conheço. Nesse caso aqui da árvore de decisão que eu vou mostrar, é se a pessoa gosta ou não de determinado assunto. Então, se eu deveria recomendar ou não. Então, tem o Diogo, que é um menino que ele gosta muito de futebol. E toda vez que ele vê um artigo que tem a palavra gol ou tem a palavra chute e bola, ele clica. Mas não basta que seja só apenas a palavra gol ou a palavra chute e bola. Porque ele só assiste, ele só lê notícias de times cariocas. Então ali, quando eu tiver o Fluminense na notícia, o Flamengo ou o Vasco, eu vou recomendar essa notícia pro Diogo. Agora, se ele não tiver futebol e ele não tiver nenhum time carioca, caso mesmo se for de futebol, eu não vou recomendar. O que acontece? Para montar a árvore de decisão, você tem que ter as características. Esse aqui é um exemplo simples, com poucas características. Então, a gente consegue fazer uma árvore simples, de 2 níveis, mas existem árvores de decisão que elas vão tomando proporções grandes, entendeu? Então, talvez não compense, porque eu vou ter que guardar uma árvore de decisão para cada pessoa. E talvez essa pessoa não se interesse só por futebol. Ela se interessa, por exemplo, por novela, ela se interessa, por exemplo, por política. Então, quando sai uma notícia do Bolsonaro, essa pessoa sempre lê. Então, é mais um galho que eu coloco na minha árvore de decisão. Agora, ela só gosta da novela das 6, essa pessoa. Então, eu não vou recomendar, por exemplo, eu posso recomendar a novela das 7, mas talvez ela não goste, porque ela só vê a das 6, só vê a novela das 6. Então, talvez seja um pouco complicado montar essa árvore a longo prazo, porque a pessoa também, ela muda os gostos dela, sabe? E ela tem, os gostos de uma pessoa é muito variado. Então ela pode ler muitas coisas, ou pode ver muitos filmes, ou comprar várias coisas, de forma que a sua árvore seja muito grande, sua árvore de decisão, e tenha características muito complexas. Então, talvez colocar uma árvore de decisão em problemas complexos e grandes, por exemplo, como uma Netflix, não é uma situação interessante. Agora, voltando um pouco sobre a similaridade dos itens e como calcular isso.
existem várias distâncias que a gente pode medir entre dois itens para classificar eles. O que é classificar? Eu vou escolher um grupo ali e aí eu vou tentar calcular a distância entre eles para ver se eles fazem parte do mesmo grupo, né? Isso já é clusterização. E aí eu vou falar um pouco mais pra frente, mas agora a gente vai aprender um pouco como calcular as distâncias entre dois vetores, né? Uma ideia, né, é a cosine similarity. Eu espero que seja traduzida como similaridade de cosseno. Bom, o que é a similaridade de cosseno? É mais ou menos pegar a angulatura entre dois vetores para ver o quanto eles estão deslocados um do outro, tá bom? Então, o A e o B, né? O A, ele tem N posições e eu vou pegar cada uma dessas N posições, multiplicar pela posição correspondente no B e depois somar. Por exemplo, eu faço A0 vezes B0 mais A1 vezes B1 e assim por diante. Depois disso, eu vou dividir pela multiplicação da norma dos dois. O que é a multiplicação da norma? Eu vou pegar a raiz quadrada. Primeiro eu vou pegar o A. Para cada elemento de A, eu vou elevar ele ao quadrado. E depois que eu elevar ele ao quadrado, eu vou passar a raiz. Então, eu vou pegar A0 ao quadrado, raiz quadrada de A0, né, ao quadrado, vezes raiz quadrada de B0 ao quadrado. E isso eu vou primeiro, né, somar todos ao quadrado. Então, eu vou somar A0 ao quadrado mais A1 ao quadrado mais A2 ao quadrado e assim por diante. Aí, depois que eu somei todos esses elementos ao quadrado, eu passo a raiz. E aí, finalmente, eu multiplico pela norma do B, tá bom? E ela é muito utilizada, sabe, essa distância. A distância euclidiana agora. Muita gente já está familiarizado, ela é uma das mais simples. E aí, o que acontece? Na distância euclidiana, eu vou ter dois vetores P, que no caso aqui eu chamei de PI e PJ. E para cada um dos elementos de PI ou PJ, eu vou diminuir, por exemplo, PI menos PJ, PJ1, PI1, o correspondente, né? Então, PI0 menos PJ0, e depois eu vou levar isso ao quadrado. E depois eu vou somar tudo e passar a raiz finalmente. E aí é mais uma medida de distância para comparar dois elementos. Também tem a similaridade de Jacquard. O que acontece? A similaridade de Jacquard, ela é para saber o quão próximo ele tá dos outros. Só que ele é meio aproximado, né? Porque a gente já viu em sala de aula, então eu não vou revisar aqui. Mas é uma medida de similaridade. O arredondamento dos dados e cosine distância. O que acontece? Lembram da tabela que a gente tinha de filme cliente? Você consegue perceber que Harry Potter e Star Wars, Harry Potter tá tendo uma nota muito alta pro Daniel e Star Wars tá tendo uma nota muito alta pro Diogo. Então, o que acontece? Esse arredondamento dos dados, ele vem para tentar tirar os extremos da nossa base de dados, que no caso é o 5 e o caso é o 1. Então, eu vou pegar esse por exemplo, aqui, ó, 5 do Harry Potter. Ai, desculpa. 4 do Star Wars. 4 fica porque ele é mediano, ele não é um extremo. O 2 também fica. E aí, todos esses outros são excluídos da medida. E no caso, eu aplicaria aqui a cosine distance depois para descobrir o quão próximo o Daniel, por exemplo, está da Ana, ou coisa do tipo. E agora que eles ficaram mais distantes, ficaram menos distantes. Porque aqui, ó, o 5 com a Ana aqui, ele vai sumir aqui, esse 5 aqui. Esse aqui também vai sumir. Aqui, ele vai comparar com nada. Então, ficou só esses dois para efeito de comparação, o Star Wars e o Harry Potter.
Agora eu vou falar um pouco da dualidade, da similaridade. O primeiro menino, ele comprou um disco do Queen e depois comprou um disco do Nirvana. O segundo menino fez exatamente a mesma coisa. O que a gente pode concluir sobre isso? Além deles terem um perfil semelhante de compra, nós podemos dizer que provavelmente o disco do Queen é semelhante ao disco do Nirvana. Eles estão na mesma classe. Por exemplo, comparando o disco do Queen com, por exemplo, um vestido, talvez se eu sou a Amazon e eu tô comparando isso, não faz sentido eu sugerir um vestido. Mas talvez para próximos compradores que comprarem ou Queen ou Nirvana, eu vou sugerir o outro. Porque eu vi que o primeiro menino, ele é semelhante ao segundo menino com relação a compras. É uma informação que eu tenho. Então, o que ele tem de compras, muito provavelmente é o mesmo nicho, né? As pessoas são previsíveis, então elas têm aquele nicho de compra delas e elas tendem a permanecer no mesmo nicho. Agora eu vou falar um pouco da clusterização e o que acontece. Por conta da informação ser esparsa e muitos itens, é inviável comparar todos os itens com todos. O que acontece? Se eu tenho uma base de filmes da Netflix que tem milhares de filmes, não tem como eu pegar cada um dos filmes e comparar entre eles. Ou até mesmo entre os usuários. Eu tenho muitos usuários na Netflix, então não dá para eu pegar todos os usuários e comparar com todos os usuários. Então o que acontece? A gente faz uma aproximação. A gente vai separar os nossos itens em subgrupos. Como assim? Itens semelhantes, eles vão ser representados por um único item, ou talvez a média dos itens daquele grupo. Tem muitos jeitos de medir, né? Pode ser o centro do grupo, pode ser a média de todos os elementos do grupo, né? Porque o grupo pode estar esparso no gráfico, né? Então, não é muito bom que a gente compare todos com todos, porque é esparso, são vários filmes que talvez não tenham nada a ver um com o outro, então não faz sentido eu comparar ali aqueles filmes. Ou talvez filmes que podem ser representados por outro. Então, se eu tenho aqui, eu tenho Harry Potter 1, Harry Potter 2, Star Wars 1, Star Wars 2 e o Crepúsculo. Os nossos 3 filmes iniciais. O que acontece? Ao invés de eu comparar o Harry Potter 1 com Star Wars 1, o Harry Potter 1 com Star Wars 2, o Harry Potter 1 com Crepúsculo, aqui vai dar várias combinações, né? Aqui vai dar mais de 9, 12, não sei. E aqui não. Aqui só tem 3 comparações para você fazer. E aí tornou muito mais fácil a sua vida. E aqui como você vai preencher essa tabela? Você vai pegar a média. Ou você pode pegar outra medida, né? Mas fica a seu critério. Mas o mais comum é a média. Aqui, ó. Daniel... Ele deu 5 pro Harry Potter 1 e ele deu 5 pro Harry Potter 2. Então, eu somei os 2 Harry Potters, que deu 10, né? Dividi por 2, porque são 2 Harry Potters, e coloquei a nota aqui. A mesma coisa. Quando eu não tenho nota para aquele Star Wars, eu não entro ele na contagem. Então, o Star Wars 2 no Daniel, ele foi só ignorado. A mesma coisa na Ana aqui, né? No Harry Potter 1. E o Diogo... também não viu Crepúsculo. É isso. Então, galera, só agradecer para quem viu o vídeo aí. Não deu para passar por todo o conteúdo, porque é um conteúdo extenso. E eu vou deixar aqui o link, né? Eu fiz o meu melhor aí para fazer o vídeo para vocês. E eu vou deixar o link do livro que eu consultei e de outros slides que eu tirei algumas ideias. E vou também deixar o link dos meus slides para quem quiser estudar aí um pouco mais esse assunto, tá bom? Muito obrigada por assistirem e até mais.